Pessoal, eu tenho uma mensagem, Deus colocou uma mensagem muito clara no meu coração e vai ser bênção, amém? Você está preparado para receber a palavra? Jesus está aqui, Ele vai falar, o Espírito dEle está aqui com a gente e vai ser tremendo, vai ser muito bom. O título dessa mensagem é Eu Tenho um Chamado. Eu tenho um chamado. Você já ouviu essa música? Você conhece Você conhece o 4x1? Alguém conhece aqui? Gente, tem gente da Nação 4x1 aqui, isso me deixa feliz. Essa realmente era uma música do 4x1 que nós lançamos. E esse assunto sempre me deu um drive, assim, sempre mexeu comigo. Ver pessoas encontrando o seu propósito, encontrando o seu chamado. Esse foi o carro-chefe do nosso ministério. A gente viajou por todas as cidades do Brasil, muito interior do Brasil, para fora também, falando isso, que você tem um chamado, que você não é um número de CPF, mas que Deus tem um plano na sua vida. E eu sempre adorei esse assunto, mas realmente Deus revelou algo novo, sabe? É tremendo isso, né? Quando Deus revela algo novo, né? Você já passou por aquilo e de repente você se vê chorando ali, recebendo revelação. É isso que Deus tem para você, é o maná, é a revelação diária, amém? Eu tenho um chamado. E gente, não tem uma pessoa nesse lugar aqui que não tenha um chamado. Não tem uma pessoa online assistindo a gente que não tenha um chamado. Cada um de vocês, eu digo isso sem medo de errar e eu digo isso ousadamente. Cada um de vocês que está aqui nessa noite e assistindo a gente no link, tem um chamado e um propósito de Deus para a sua vida. Para você me entender bem, quando eu falo chamado, eu estou querendo dizer especificamente um propósito. Estou querendo dizer um destino para a sua vida. Quando eu estou falando de um chamado, estou querendo me referir ao plano, ao sonho de Deus para a sua vida. Você tem um plano, um sonho de Deus. Você tem um chamado. Pode ser que o seu chamado seja a sua carreira. Amém por isso? Pode ser que não. Pode ser que a sua carreira impulsione o teu chamado, ou pode ser até que um dia lá no futuro, quem sabe as duas coisas se encontrem. Talvez tenham pessoas aqui hoje que viram as duas coisas se encontrar. Foi exatamente o que eu acabei vendo na minha vida, começando na música, tocando desde cedo e hoje me vendo no ministério. Mas só não confunda trabalho com chamado. Amém? Quem entende isso, pessoal? Para você entender isso, assim, trabalho te dá algo para viver. Uma carreira te dá algo para viver. Gente, um chamado te dá algo pelo que viver. Você entende isso? Amém se as duas coisas estão juntas ou se Deus vai juntar essas duas coisas, mas não perde isso de vista. Um chamado, um propósito de Deus te dá uma causa, te dá uma razão pelo que viver. Gente, o inimigo é especialista em fazer parecer que Deus não está no controle, né? É uma especialidade dele, ele faz o dever de casa, faz o trabalho dele. Especialmente em dias como esse, dias de quarentena, esses dias de crise, o inimigo está fazendo o trabalho dele. A gente acaba sendo sufocado pelas lutas. A gente acaba sendo sufocado por esse novo normal, por essa nova rotina. E o inimigo fazendo o trabalho dele. E você vai se distanciando ou perdendo o foco. Deixa eu te falar, e Deus te trouxe aqui hoje à noite, Deus te trouxe aqui nesse link no nosso canal do YouTube, para te lembrar de o seguinte: Deus está no controle da sua vida. Alguém diz amém a isso? Você é grato porque Deus não saiu do controle da sua vida? Deus não está desesperado, Deus está sentado no trono, no controle da sua vida, e as suas tribulações, as suas lutas, não anulam as promessas de Deus. Nenhuma luta consegue anular, consegue apagar, consegue te afastar das promessas, do teu chamado, do teu propósito em Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada te separa disso. Sabe, Deus não tem problema com luta, gente. A Bíblia diz que Ele nunca perdeu uma batalha. Você tá ao lado do Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele não tem problema com luta, com dificuldade. Glória a Deus por isso. Quer dizer, uma parte difícil da sua história não invalida os planos de Deus na sua vida. Um momento difícil na sua vida não anula o plano que Deus tem para a sua vida.
Não impede Deus de agir, sabe, gente? A Bíblia diz tanta coisa. Agindo Deus, quem impedirá? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o teu bem. A Bíblia diz, tenham por motivo de grande alegria. Essa é difícil, essa é só quem tem fé. Tem alguém de fé aqui nessa noite, pessoal? Porque o homem natural não entende esse versículo aqui. Mas quando a Bíblia fala, tenham motivo de alegria passarem por lutas, passarem por tribulações. Cara, Deus não tem problema com luta. Deus está com você no meio da luta, te dando vitória, te fortalecendo. Amém? Você crê nessa verdade na sua vida? Então, no meio, às vezes sufocado por lutas, sufocado pelo diabo, pressionado por uma rotina, por dificuldade, por escassez, talvez sua vida mudou, talvez seu orçamento encolheu, sufocado por isso. Cara, eu vim aqui nessa noite te lembrar, não perca visão do teu propósito. Não perca a visão. Aconteça o que acontecer, Deus não vai sair do teu lado. Não perca de vista o teu senso de propósito, o teu senso de chamado. Amém, gente? Tem alguém comigo? O apóstolo Paulo fala uma coisa linda, que desde antes da fundação do mundo, Deus nos chamou. Desde antes de você estar na barriga da sua mãe, desde antes de você ser o bebezinho da mamãe. Não é incrível pensar isso, que todo mundo aqui hoje à noite já foi o bebezinho da mamãe, né? Já foi a bebezinha da mamãe e do papai, desde antes disso, e até desde antes de talvez você ser uma gravidez não planejada, de você ser um filho que não foi sonhado, uma filha que não foi sonhada. Aleluia, desde antes. Fala comigo, antes. Antes disso, Deus já te escolheu, já te chamou. Quer dizer, olha só, ouve isso, Deus está falando com você agora. Não foi teu pai e tua mãe que sonhou com você. Foi Deus que sonhou com você antes da fundação do mundo. Não, Duda, você não sabe a minha estrutura, você não sabe de onde eu vim. Cara, eu não preciso saber, depois você me conta, né? Mas eu não preciso saber para te dizer que desde antes da fundação do mundo Ele já te olhou, Ele já te escolheu, Ele já te amou, Ele colocou um chamado, um propósito na sua vida. E a palavra fala isso lá em 2 Timóteo. Se você está com a sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. A gente vai ler aqui a tradução amplificada. Pois Ele nos libertou e nos salvou e nos chamou com um chamado santo. Se você é liberto, se você é santo, se você é salvo, diga amém nessa noite. Aleluia. Quando a palavra fala um chamado santo, então a Bíblia amplificada fala um chamado que leva a uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida de propósito. E agora a melhor parte, não por causa das nossas obras, ou por causa de qualquer mérito pessoal, não poderíamos fazer nada para merecê-lo, mas por causa de seu propósito e graça, seu maravilhoso favor imerecido. Alguém é grato pelo favor imerecido nessa noite, gente? Não por causa do nosso mérito, mas por causa do favor imerecido, da graça, porque Jesus conquistou para a gente, e esse favor imerecido nos foi concedido em Cristo Jesus antes que o mundo começasse, nas eras eternas. Duda, quando que o meu chamado começou? Cara, isso é grande. Teu chamado começou nas eras eternas. O Pai eterno sonhou com você, olhou para você, colocou um propósito na sua vida, tem um plano para você, tem um projeto para você. Cara, se você não fica animado com isso, eu não sei o que vai te deixar animado, porque o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo, tem um projeto para você. Quando Ele tem um projeto, a responsabilidade é sua ou é dele, de completar esse projeto, gente? Você tem um arquiteto, eu tenho uma arquiteta em casa, né? De quem é a responsabilidade pelo projeto? É do tijolo ou é do arquiteto? Você pertence a um arquiteto, amém? E ele se responsabiliza pelo projeto que ele começou na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Diga, ele é fiel. Ele se responsabiliza. Ele está no controle da sua vida, ele é o arquiteto. Não sei porque eu estou abrindo esse parênteses, mas eu estava na formatura da Marcele e alguém lá, a reitora ou orador, sabe aquelas coisas de formatura, todo mundo com aquela roupa, falou que a arquitetura está mais próximo de música e de arte do que de matemática, de exatas, assim.
Você é filho do grande artista, você é obra-prima, o apóstolo Paulo fala isso, né? Você é trabalho feito à mão, do grande músico, do grande escultor, do grande compositor, do grande poeta, sabe? Você é uma obra-prima e ele se responsabiliza pela obra dele, pela poesia dele. Você é uma poesia, cara. Tá de dúvida? Se eu sou uma poesia, nesse momento eu estou odiando essa poesia. Não tá legal essa poesia. Cara, ele vai virar a página. Ele vai virar a página. Alguém fica animado com isso, gente? Ele sabe o que ele está fazendo, ele vai virar essa página. É igual uma sinfonia, né? Tem um tom maior, depois ela tem talvez um tom menor. Ela fica um pouco mais interessante, assim, um pouco mais enigmática. Depois ela volta para o tom maior, para a felicidade. Cara, você tem um arquiteto, ele está no controle. Ainda que a tua vida esteja em tom menor nesses dias. Não sei se o papo está de músico demais. Você está entendendo quando eu falo tom maior? Gente, eu sou músico pregando, né? Tom menor aponta assim para uma tristeza, né? Deixa eu tentar explicar para você. Tom menor, você abriu a janela de manhã, está nublado, né? Você foi fazer talvez uma torrada, a torrada queimou, né? Você sai de casa, tropeça com o pé. Esse é um dia em tom menor, né? E o tom maior, cara, sol, céu azul, a torrada ficou maravilhosa, o seu cabelo tá bom, você tá bem com você. Cara, se a tua vida tá em tom menor, você tem um compositor sobre você. E ela vai mudar esse tom, vai mudar, vai virar essa página. Ele se responsabiliza pela sua vida. Eu gastei um pouquinho mais de tempo aqui, não estava no esboço, mas foi do Espírito. Tá? Então pega isso aí, amém? Coisa de mais dia, menos dia. O tom maior, né? O sol, o céu azul. Ele está no controle, o arquiteto, o artista está no controle da sua vida. Diz comigo, Deus está no controle da minha vida. Aleluia, deixa só essa verdade entrar em você, produzir isso, produzir revelação no teu interior. Sabe, gente, eu tenho um chamado, então, desde antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido, o profeta Jeremias fala, né? No ventre da minha mãe eu fui escolhido, mas eu recebi um chamado específico com 19 anos de idade, para sair da minha cidade e vir para o Rio, fazer parte de um ministério, né? Fazer parte do 4x1. Na época, eu não tinha ideia do que seria aquilo, não tinha ideia. Talvez daria para eu continuar morando em Joinville, morando com os meus pais. Eu não tinha ideia do que ia ser aquela aventura. Mas é incrível, né? Que hoje eu entendo melhor o chamado de Deus, hoje eu entendo melhor o propósito de Deus, né? Hoje eu entendo que eu não saí de Joinville apenas para tocar guitarra, não saí de Joinville apenas para ser um músico, apesar de eu ser grato, sabe? E, cara, é uma paixão minha. E, na verdade, quando eu comecei a entender que esse ciclo estava acabando na minha vida, foi muito dolorido para mim. Sabe? Abdicar e falar, ter coragem para o novo passo, para o novo de Deus. Você já passou por isso? Às vezes, ter que dar um passo assim, que você precisa de coragem. Porque você está apegado e você gosta do que você está vivendo. Então, hoje eu entendo que eu não saí só para tocar guitarra. Hoje eu entendo que eu saí da minha cidade aos 19 anos para pregar o Evangelho. Sabe, eu já preguei o Evangelho por mais de 10 anos com a minha guitarra. Eu ficaria talvez uma pregação aqui inteira falando só os testemunhos do que eu vi. Jovens jogando drogas na plataforma, no palco. Jovens encontrando Jesus e anos depois voltando a contar para a gente que estão no campo missionário, por causa daquele apelo, por causa daquela música, um chamado, por causa daquela música, um Deus tão grande. Jovens que se tornaram pastores. Então, eu preguei o Evangelho com a minha guitarra por alguns anos e hoje eu prego o Evangelho ao lado da Marcele. Aliás, é uma alegria. Por 10 anos ela ficava em casa na intercessão e hoje ela está comigo lado a lado no ministério, né? E hoje a gente prega o Evangelho dessa forma, liderando os jovens. Então, um dia eu estava na guitarra, hoje a gente está liderando aqui, mas você está lá na sua empresa, você está lá nos seus negócios, você está lá dando aula, você está lá empreendendo, sendo professor, sendo militar, você está lá, cara, você tem um chamado, todos nós.
Todos nós estamos anunciando o Evangelho. E isso é lindo, né? Quer dizer, na sua casa, na sua igreja, talvez dentro de uma caverna emocional, talvez nesses dias você esteja dentro de uma caverna, lidando com medo, lidando com depressão, lidando com dúvidas, com questionamentos. Eu já me questionei, alguém já se questionou aqui, gente? Ou eu estou sozinho aqui? De você se questionar, falar, cara, para onde eu estou indo? Para onde vai dar isso? Eu não sei se eu acredito mais em mim, no meu propósito. Talvez no maior buraco que você já esteve. Ou talvez no alto da sua maior vitória. Cara, Deus vê você. Se Deus me viu lá em Joinville e me chamou, Deus vê você hoje aonde você está. Aqui nessa igreja, talvez nesse momento emocional, aqui no nosso link do YouTube, espalhado por esse Brasil, por esse mundo. Se Deus me chamou, Deus chamou você também. Se Deus me viu, Ele te vê hoje. Você tem um propósito sobre a sua vida. Será que você pode ouvir teu pai te dizendo isso? Não vai ser eu que vai dizer, é o teu pai que vai te dizer no teu coração. Será que você pode perceber talvez Deus pegando no seu rosto, falando, ei, eu não acabei, não terminei com você. Sabe? Eu comecei uma boa obra e eu sou fiel para completá-la. Sabe? Você já viu um pai pegando um filho, assim, com um rostinho nele, pegando o rostinho dele com as mãos? Eu sinto profeticamente que é o que Deus está fazendo com você agora. Deus te trouxe aqui para te lembrar, eu não acabei. A história não acabou. Você tem um propósito. Você tem um chamado. Você não é um momento, você não é apenas o seu hoje, você é o meu plano, diz o Senhor para você. Você é o plano dele. Você não é um momento, você não é esse momento, você não é esse período. Deus está cuidando do plano dele. E essa música tem uma frase muito especial, né? A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger e a música continua. E a vida é mesmo assim, gente. Naquele momento, a gente fez essa música em 2006, no meu apartamento, eu e 2 colegas de banda, no momento mais difícil da banda, sabe, uma pessoa importante saindo, eu achando que eu ia voltar para Joinville, eu achando que eu ia ficar sem referência, e essa música não foi feita para fazer sucesso, essa música era uma oração vulnerável, e essa parte, né, a vida é mesmo assim, tantas aflições. Quem já passou 1 ou 2 aflições, gente? Né? Olha, cara, só olha ao redor. A gente está nisso juntos. A gente já passou 1 ou 2 aflições. Naquele momento, em 2006, eu já tinha visto o meu pai perder tudo, perder um bom emprego, nossa família num aperto danado, ainda mais na minha adolescência, eu já vinha enfrentando depressão desde os 16 anos de idade, naquele momento que eu estava falando, a vida é mesmo assim, né? Eu já contei aqui muitas vezes que eu enfrentei depressão e Jesus me curou, gente, amém? Sabe, a terapia me ajudou, os psicólogos, os médicos me ajudaram, remédio controlado, tudo isso me ajudou, mas Jesus me curou, gente. E se você está enfrentando isso, Jesus já te curou também, amém? Quem sabe hoje você vai acessar isso pela fé e vai sair daqui curado, né? Mas naquele momento eu já tinha enfrentado algumas aflições e outras vieram depois. A vida é mesmo assim. Deus só quer te lembrar hoje, a vida é mesmo assim, cara. Só não perde o teu senso de propósito. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. Se anime, cara, se anime mesmo com as aflições, porque eu venci o mundo. A vida é mesmo assim, não perde o teu senso de chamado, de propósito. E, gente, eu olho para a Bíblia, é exatamente isso que a Bíblia transmite para mim. A Bíblia é um livro real, amém, gente? Você concorda comigo? É um livro real de pessoas reais, cara. A Bíblia não é ficção. Ela é incrível por isso. A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, né? É o Logos, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia é Jesus. Você entende isso, né? Você está na nova, isso aí é feijão com arroz para você, né? Mas a Bíblia é um livro real, gente. A Bíblia não é um conto de fadas. Ela é incrível porque ela não é triunfalista e ela não esconde as limitações, as falhas das pessoas. Mas ela inspira exatamente por isso. Porque ela conta a história de pessoas comuns vivendo o seu propósito, vivendo o seu chamado. E, cara, isso é para inspirar a gente.
Você concorda comigo até que em alguns casos, com alguns personagens, a Bíblia até expôs demais, gente. A coisa ficou ali, né? Pá! Ficou exposto ali, cara, o bom e o ruim da vida da pessoa. Você concorda comigo? Você tem algum personagem bíblico que você vai querer chegar no céu e vai querer conhecer? Tem? Com certeza? Eu também tenho. Talvez Josué, né? Okay. Fala aí pra mim. Você tem algum personagem que você quer chegar no céu e conhecer? Davi, Esther, Jó. Eu também, Eric. Cara, Davi, eu tenho muita vontade de chegar no céu, conhecer. E eu acho que vai ser uma coisa meio assim, né? Prazer, Davi. Cara, eu sou meio teu fã, desculpa, estou meio nervoso. Tu não me conhece, mas eu te conheço, cara. E inclusive eu te conheço bem, que ficou tudo registrado lá, até a desculpa, sabe? Rapaz, ficou tudo lá, todo mundo está sabendo, cara. Mas, não quero te falar para te condenar, não. Isso me inspira, porque o fato de você não ser perfeito me inspira também. E não é isso que inspira a gente. E, cara, eu vou continuar meu papo com ele. Eu vou falar, vamos fazer um som aí, Davi. Pega a harpa lá, cara. Aí ele vai falar assim, vamos tocar qual, Duda? Eu falei, vamos tocar o Salmo 23. Bombou lá. Na nossa época, pelo menos, não sei na tua, na nossa época bombou. Eu tenho certeza que ele é um grande músico. Essa aposta eu faço com você, que a gente vai chegar no céu e vai ver um grande músico, porque ele é um grande compositor, um grande poeta, né? Ninguém indicaria para o rei, né? Para o rei Saul, algum músico meia boca, né, gente? Então essa excelência inspira muito. Mas, cara, na história de Davi ficou tudo ali exposto, né? E, na verdade, a Bíblia inspira por causa disso. Essa coisa da... Cara, não é sobre exposição, mas é uma vida real, é uma pessoa real, não é um super-herói que você está lendo aqui. É uma pessoa como você, né? Está tudo muito exposto ali. E está tudo muito exposto nesses dias, né? Alguém usa TikTok aqui, gente? Vamos falar de exposição um pouco aqui. Peraí, acho que a gente não está na mesma página. Quem sabe o que é TikTok, gente? Quem nunca ouviu falar do que é TikTok, levanta sua mão agora. Legal isso, né? Tem gente que não sabe o que é, mas, enfim. Eu tenho a impressão que a gente está todo mundo pagando mico no TikTok. Alguém concorda comigo, pessoal? Cara, filtro nenhum, vídeos assim bizarros, a pessoa perdeu a vergonha. Você nunca viu a pessoa... Ao vivo, você fala assim, TikTok, você tem esse talento, né? Desenvoltura, cara. Tá tudo ali, exposto, né? Eu tô com essa sensação, que tá todo mundo pagando mico, perdeu a vergonha, e o TikTok virou... Sabe aquele um senso bom na vida, que é a vergonha alheia? Mas é isso mesmo, cara, o TikTok é isso, TikTok é vida real. Fala comigo, TikTok é vida real, cara. Bom, para você que não sabe, o TikTok é uma rede social, como o Instagram, como Snapchat, sei lá. E tá bombando. Mas é isso, tá tudo muito ali, né? Tá muito exposto. Continua pagando seu mico, eu não estou te repreendendo não, tá? Continua lá fazendo seu vídeo, pagando seu mico, tá tudo certo. Mas voltando para a Bíblia, eu acho que Deus deixou registrado ali intencionalmente, gente. Deus deixou, assim, entre aspas, exposto, né? Deus deixou documentado ali algumas falhas para a gente saber uma coisa: chamamento não é sobre perfeição, é sobre Deus operando na nossa vida, sabe? Não é sobre a gente, é sobre Jesus na gente, Cristo em nós, a esperança da glória, né? Não é sobre a ausência de tribulações, não é sobre a ausência de problemas. Ele chamou pessoas de carne e osso, pela sua graça. Sabe, aqueles personagens não foram super-heróis, aqueles personagens foram pessoas com falhas, com lutas gigantes. Pensa comigo um pouquinho sobre Abraão, por exemplo. Gente, Abraão lutando por um filho, para confiar numa promessa, até tentando ajudar Deus. Quem já tentou ajudar Deus aqui numa promessa? Não, eu vou dar uma força para Deus. Deus, eu vou pegar o atalho aqui para te dar uma força, né? Mentindo, achando que estava no controle e querendo consertar as coisas. Pensa comigo, gente. Sansão, com aquela vaidade. Pensa comigo, Pedro. Gente, Pedro é um caso à parte, né? O apóstolo Pedro, ele registra no evangelho narrado por ele, o evangelho de Marcos, que ele negou Jesus. Você não acha isso incrível? Ele poderia falar, não, vamos editar essa parte aqui, vamos dar uma editada, né?
só corta, é fácil cortar. Vamos pular para o episódio aqui da praia logo, né? Não, ele deixa de propósito o episódio em que ele nega Jesus, como se ele quisesse dizer para a gente, eu quero que as pessoas saibam que eu neguei ele. Eu quero que as pessoas saibam que eu cheguei aonde eu estou hoje por causa da graça. Porque eu neguei e ele me levantou. Se você já negou Jesus, se você já caiu, se você já fez algo que você se arrepende de ter feito, ele te levanta, o teu chamado ainda está valendo, gente. Alguém é grato por causa disso? Cara, se fosse pelos teus méritos, não daria. Então abre mão dos teus méritos. A Bíblia deixa isso claro, né? E, gente, Jesus, pessoal, alguém inspira mais do que Jesus, gente? Eu estou falando tanto de inspirar, é porque a gente está na temporada inspirar, tá? Então, me desculpa se eu repetir essa palavra 1000 vezes. Gente, Jesus inspira. Vou te falar 3 coisas porque Jesus inspira. A primeira, a Bíblia diz que Jesus chorou. Quando ele encontra ali Maria e Marta, Lázaro já estava morto há 4 dias lá dentro daquele túmulo. E ele chora, Jesus chora. Ele sabia que ele ia fazer um milagre logo depois, ele não estava com as coisas fora de controle, mas naquele momento ele se permite chorar. Ele se permite ter um luto com as amigas, com aquela família que significava muito para ele. Jesus chora com você. Você está chorando nesses dias? Ele entende. Tem um outro momento na vida de Jesus, a Bíblia diz que Jesus se cansou da jornada. Quem já leu isso na Bíblia? Sim. A Bíblia diz que Jesus se cansou da jornada. Quando ele senta com aquela mulher samaritana naquele poço, naquele momento ali, né, que ele pede água para ela, a Bíblia diz que Jesus se cansou da jornada. Alguém aqui já se cansou da jornada, gente? Talvez não agora, mas em algum momento da sua vida eu tenho certeza que sim. Jesus também. Jesus também já se cansou da jornada. E a Bíblia também diz que Jesus pensou em desistir. Não é? Na oração que ele faz no jardim do Getsêmani, Pai, se você pode, afasta de mim esse cálice. Pai, se você pode, me libera dessa missão, né? Jesus pensou em desistir. Jesus, é como se ele quisesse deixar isso registrado, é como se ele quisesse deixar isso documentado para dizer para você hoje aqui, eu entendo o que você está passando. Esse lugar que você está, eu já tive também. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu já tive nesse lugar, eu entendo. Cara, essa frase não traz um consolo para a gente, pessoal? Você já ouviu isso quando você estava talvez se aconselhando, falando com algum amigo, com um pastor, com uma pessoa importante na sua vida? E talvez você pensava até que ia vir uma repreensão, uma condenação, mas você ouviu, eu entendo, cara, eu entendo. Eu já vivi isso. Você já se aconselhou com alguém e aquela pessoa chorava enquanto você falava a sua história? Quem já viveu isso? Você estava num momento de tanta sintonia que o teu conselheiro chorou ouvindo sua história, para no final dizer, eu entendo, nós estamos nisso juntos. Cara, Jesus te entende. Ouve essa frase, Jesus é Deus o suficiente para te socorrer, mas Jesus foi humano o suficiente para te entender. Ele te entende, Ele está com você. Ele chora com você, mas Ele está enxugando a tua lágrima e dizendo assim, eu tenho um chamado. Isso vai passar, essa página vai passar, esse momento vai passar. Eu te entendo, eu já tive aí também. O meu propósito continua valendo na sua vida. Cara, não desiste, não para. Chamado não é sobre perfeição. Chamado é sobre a graça de Deus agindo em você. Não desiste, não para, não perde vista, não perde o teu senso de propósito. Quem está comigo até agora, gente? A gente vai lá para Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 37. Gente, é impressionante como Deus literalmente perseguiu José e cumpriu o chamado que Deus tinha na vida de José. Gente, mais luta do que na história de José, eu não sei se eu já vi. Não sei se você já viu mais luta do que na vida daquele cara. É luta atrás de luta. E dá uma levantada, dá uma melhorada. Tome luta de novo. A gente vai ver alguns atos na vida de José. A gente vai passar meio rápido. E depois a gente parte para uma conclusão. Diz amém se você está comigo. O primeiro ato na vida de José. O pai de José
Jacó olhava para o filho e via um filho favorito. Primeiro ato, filho favorito do papai. Gênesis 37, 2 e 3. Esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos do seu pai. Pulando. Jacó amava José mais do que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. A gente percebe no início dessa narrativa aqui, um favoritismo, né, gente? A gente percebe aqui até um ambiente familiar não tão saudável, né? Tem um filho favorito aqui, tem uma inveja no cenário, né? Os irmãos com ódio com aquele irmão. Nosso primeiro ato é esse, o pai via um filho favorito. Nosso segundo ato, os irmãos olhavam para José e viam um sonhador iludido. Gênesis 34, 37, 4 e 5. Eu sempre estou na nova versão transformadora, tá? Se depois você quiser continuar esse estudo. Então, Gênesis 37, 4 e 5. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. E aí, pulando para o 5. Certa noite, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Não é interessante que às vezes o primeiro lugar a resistir o nosso chamado e o nosso propósito é a nossa família? Talvez você conheça uma história assim, talvez essa seja a sua história. É as ironias da vida, né? O primeiro lugar a resistir o nosso propósito, em casa. Exatamente o que aconteceu com José. Terceiro ato na vida de José, os viajantes olharam para ele e viram um escravo. Nada mais, nada menos do que um escravo. Não conseguiram ver nem que ele era o favorito do papai. É um escravo. Vamos embora. Está aqui o pagamento por ele. Gênesis 37, 28. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna. Repete comigo, cisterna. Guarda essa expressão. E o venderam para eles por 20 peças de prata. E os negociantes o levaram para o Egito. Essa cisterna, gente, era um reservatório de água, cavado na pedra. Como um buraco na pedra, e às vezes vazava a água escorria daquela pedra, ficava um buraco com lodo, com uma lama lá dentro. Os irmãos jogaram José lá dentro para decidir se iam matar, até um deles tinha um plano de voltar e resgatar ele ali, depois as coisas se acalmarem. De repente chega essa caravana de negociantes de escravos, eles falam, está aí a solução. Vamos vender o nosso irmão, a gente conta para o nosso pai que uma fera matou ele. José estava numa caverna, num buraco. Talvez seja exatamente o lugar que você está hoje, um lugar sem luz, sem água, um buraco. Talvez um buraco espiritual, um buraco emocional. Talvez um buraco não tem para onde ir. Eu cheguei eu bati no fundo do poço. Mas eu venho com uma notícia de Deus para você hoje. Quem gosta de boas notícias aqui, gente? Esse buraco e essa caverna não é o seu lugar. Alguém recebe isso? Diz amém agora, gente. Esse buraco, esse lugar sem água, esse lugar sem luz, não é o seu lugar. Cara, sai para fora. Jesus veio te tirar de fora desse lugar. Nessa noite, ouça, você não é um escravo de situação nenhuma. Você não vai ficar preso nesse buraco. Você é filho, você é filha de Deus. Hoje acaba essa história na sua vida, porque você foi chamado pela graça. Mas, gente, estamos só começando. Tem mais luta vindo aí na história desse cara. Ato 4, na vida de José. Potifar olhava para José e via um bom servo. Gênesis 39, 3 e 4 fala isso. José chega no Egito e é vendido para um oficial de Faraó, que aliás é abençoado por causa de José, por causa do propósito de Deus na vida de José. O propósito de Deus na sua vida vai abençoar outras pessoas, você entende isso? Cara, você pode não ter essa noção, mas o seu patrão é abençoado por causa da sua vida. A sua família, pessoas ao seu redor são abençoadas por causa do chamado de Deus na sua vida. Então Potifar olhava, via um bom servo. A esposa de Potifar olhava para José, aí meu amigo,
sei lá, ela viu um crush, né? Ela viu um boy, né? Gênesis 39, 6 e 7. José era um rapaz bonito e de bela aparência. Tem alguma menina solteira aqui hoje, gente? Tem alguma mulher solteira? Claro que você não vai falar, você vai ficar com vergonha. Talvez essa palavra você já está falando, Deus, obrigado por confirmar, Pai. Obrigado, Pai, bonito e de bela aparência. Ô Senhor, esse é o dia que você fez para mim. José era bonito e de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com um desejo. Venha, deite-se comigo, ordenou ela. Aos olhos dela, José era um bonitão. Aos olhos de Potifar, José era um bom servo. O último ato aqui que eu quero que a gente veja, na verdade é mais dois, mas o sexto ato, os oficiais da prisão olharam José e viram um prisioneiro. Gênesis 39, 19 e 20. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. A mulher simulou, uma acusação. Simulou um assédio para o marido colocou José na prisão. Potifar pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Gente, que perrengue. Quer dizer, depois de uma cisterna, depois de uma traição dos irmãos, as coisas melhoraram, ele abençoou o seu patrão, o seu senhor, daqui a pouco ele se viu numa prisão de novo, de uma cisterna para uma prisão. Cara, houve uma coisa, pode ser a segunda vez que Deus te socorre, a terceira vez, pode ser a 10ª vez, mas ouça, se Deus te tirou já de uma cisterna, Ele não vai deixar você numa prisão que você está hoje, sabe? Ele te socorre, Ele tem livramento e Ele tem um chamado para você. Na verdade, todos na história de José, desde aquele pai até esses oficiais da prisão, esses 6 atos, todos ou estavam enganados ou tinham uma visão limitada. Eles olhavam para José e viam uma coisa, na verdade Deus estava vendo outra, Deus não via um sonhador iludido, Deus não via um prisioneiro, Deus não via um escravo, Deus olhava para José e via um primeiro-ministro, Deus já via o governador do Egito, Deus já via um homem abençoado, Deus já via o plano dele se cumprindo na vida de José, e é exatamente como ele olha para você. Não é uma prisão que vai te parar, não é uma caverna, não é um buraco, ele olha para você, ainda que tua família olhe diferente, ainda que qualquer outra pessoa olhe diferente, Ele olha para você e Ele vê o teu propósito. O último ato na vida de José é Gênesis 41, 39. Na verdade, a restauração, a restituição, eu oro, Deus tem restituição para você. Gênesis 41, 39, então Faraó disse a José, uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio como você. Faraó acrescentou, eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Você está preparado aí para Deus te falar, eu estou no comando da tua vida e você vai ser restituído agora. Você está preparado para dias de restituição, gente? Talvez os últimos meses foram difíceis, foram de prova, foram de luta, foram de prisão, até de caverna. Se prepara, se prepara. Fala comigo em voz alta, se prepara. Se prepara, Duda. 41 a 43. Então Faraó tirou do seu dedo o seu anel com selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino, aquela túnica que o pai tinha dado para ele, que os irmãos rasgaram, Agora ele recebe uma roupa, de linho fino, uma corrente de ouro em seu pescoço. Faraó também o fez andar na carruagem reservada para quem era o segundo no poder, e por onde José passava, gritava-se a ordem, ajoelhem-se. Assim, Faraó colocou José no comando de todo o Egito. Gente, responde para mim, o que para os planos de Deus? O que para os sonhos de Deus, gente? Um contexto familiar não para, um buraco sem água, sem luz não para, qualquer tipo de armação, qualquer tipo de perseguição não para os planos de Deus. Gente, até quando a gente vai ser definido por uma crise? Até quando vão vir os problemas ou um momento difícil na nossa vida, a gente vai perder a nossa noção de propósito?
Até quando a gente vai ser definido por alguma voz que não seja a voz de Deus? Quem está te definindo nesses dias? É a voz do teu pai ou a voz desse problema? Será que 2020 vai te definir? Fala comigo, não. Não é 2020 que vai te definir. Quem te define é o grande eu sou, né? Eu volto ao 4x1, né? Quer dizer, quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, os buracos, as prisões, as lutas, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado. É o teu pai que define as coisas na sua vida. Chega, gente, chega. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Quem pode repetir essa verdade comigo? Eu sou. Mais alto com fé, igreja, diz eu sou quem Deus diz que eu sou. Ele que define, gente. Ele que tem uma palavra. Essa verdade está sobre a sua vida. Eu estou caminhando para uma conclusão. Eu só quero voltar rapidinho aqui em Gênesis 37, 2, o início, o primeiro ato, né, dessa história que eu estou contando. Gênesis 37, 2, fala uma coisa que quando eu li, eu tive que voltar, porque é lindo, né? Gênesis 37, 2, agora eu estou na versão Almeida, revista e atualizada, começa dizendo assim, essa é a história do pai de José. Presta bem atenção para você não perder isso. Em outras palavras, essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos e era odiado pelos seus irmãos e cuidava das ovelhas. Essa é a história de Jacó. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. A história de Deus é a sua história. É como se Deus falasse, essa é a história de Deus. Eric é um homem de Deus. Eu tenho um plano na vida dele. Essa é a história de Deus. Michel. Sabe, a sua história é a história do seu pai. Ele que está ativo, ele que está envolvido na sua história, né? A história de qualquer pai é a história daquele filho. É a história do propósito daquele filho, a história da gente como pai. Quem é pai aí? Diz o Ru. Nossa história é preparar esse filho para o propósito dele, preparar esse filho para Jesus, preparar esse filho, a bênção de Deus está até 1000 gerações. Quem recebeu essa palavra aí na hora do host, da Marcele? A nossa história como pais é a história do nosso filho. Que interessante, essa é a história de Jacó. José tinha 17 anos. Quer dizer, Deus está ativamente envolvido no seu chamado. Ele nunca vai te deixar, Ele jamais vai te abandonar. E lendo esse versículo 2, eu acho que eu não consigo explicar para vocês como essa palavra ela está falando comigo hoje, mas eu só chorava no estúdio terminando essa palavra e nesse momento aqui, Deus falou muito forte comigo, revelando algo, né? Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Essa frase, eu tenho um chamado, que eu sempre achei que era eu que dizia, né? Que era a bandeira, né? Eu tenho um chamado de Deus para a minha vida. Deus falou assim, essa frase sou eu que digo. Essa frase sai da boca do teu pai. Essa frase sai dos meus lábios. Eu, Deus, tenho um chamado para você, Duda. Eu tenho, e eu me responsabilizo por esse chamado. É o seu pai que tem um chamado para você. É ele quem diz para você, eu tenho um chamado. É ele quem diz, eu tenho um plano. Você pode ouvir o seu pai falando com você nessa noite? Eu tenho um chamado. O seu pai, o seu amigo, o seu ajudador, o seu auxiliador, a sua força, o seu refúgio, a sua rocha. Eu tenho um chamado para você, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Alguém recebe isso? Será que você pode ficar de pé, gente?